Oi, tudo bem? Nessa aula a gente vai finalmente subir as tabelas do Identity para o nosso banco de dados para aí sim a gente ver a nossa aplicação funcionar, tá? Então como é que a gente faz isso? Simples. Se você parar para olhar, aqui na pasta Data que o Identity adiciona, além de ele ter já pronto o Application DB Context, ele já traz também uma pasta com todas as migrations necessárias. No caso aqui, você tem só um arquivo de migration, né? Ou seja, você só tem uma migração em si, mas dentro dessa migração aqui dá para ver que ele está criando várias tabelas, ó, tá vendo? Create table, enfim, ele está criando várias tabelas aqui. Daqui a pouco a gente vai ver cada uma delas no banco de dados, mas eu quero que você veja que de fato o Identity é algo que funciona de uma forma muito ligada ao Entity Framework, tá? Então, todo recurso do Entity Framework, basicamente, o Identity usa. Beleza? Então, vamos lá. Agora, para a gente poder subir as tabelas do Identity para o nosso banco de dados, a gente vai ter que fazer o que a gente sempre faz quando o assunto é subir migrações. Ou seja, vir aqui, digitar .NET, chamar a ferramenta do Entity Framework, Database, Update. Opa, escrevi o comando errado. Deixa eu pausar aqui, vamos lá. Update, pronto. Agora é só aguardar ele subir as nossas migrações para o nosso banco de dados. Vamos lá. Pronto, ele subiu tudo, perfeito. Agora a gente pode abrir o nosso MySQL. E aqui no nosso banco de dados Alt, né, o banco de dados que eu criei, dá para ver que ele criou várias tabelas. Ele vem lá com aquela tabela do Entity Framework, aquela tabela lá que guarda todas as migrações já feitas. E ele vem com as tabelas do Identity. Tá? A tabela que mais vai importar para a gente aqui é a ASP.NET Users. É nessa tabela que todos os usuários do seu sistema vão ser salvos. Tá? Então aqui você tem o campo ID, né, a sua primary key. Você tem username, e o username é o nome de usuário. Tá? Não é o nome completo da pessoa, nem nada do tipo. É o nome do usuário, tá? Para login. E-mail, senha, entre outras coisas, né? Número de telefone. Então, o Identity, ele já fornece para você uma tabelinha pronta com esses campos, tá? Basicamente isso. Mas aí você deve estar se perguntando, mas Vitor, mas no meu sistema eu quero guardar, sei lá, eu quero guardar o nome completo do usuário, eu quero guardar o nome do pai do usuário, eu quero guardar o CPF do usuário. Mas aqui na tabela do Identity, eu não tenho nada disso. Como é que eu fazeria para poder ter informações extras de um usuário? Porque se você parar para pensar, aqui você não acha nenhum desses campos extras. E você não pode modificar essa tabela, porque senão o seu sistema vai quebrar. E aí você deve estar se perguntando, ué, mas como é que eu fazeria para ter informações extras aqui no meu sistema, como essas que eu citei? E aí você tem duas saídas mais óbvias. Ou você cria uma outra tabela, uma outra entidade no seu banco de dados, que vai ser responsável por guardar essas informações extras, e você relaciona essa tabela com essa tabela de usuários. Essa é uma possibilidade, tá? Mas é bem mais complexo de fazer. E a segunda possibilidade, que já vem por padrão no Entity Framework, né? No Identity, quer dizer, perdão, é essa tabela aqui, ó, ASP.NET User Claims, tá? Através dessa tabela, você consegue adicionar qualquer informação adicional de um usuário, qualquer, tá? CPF, nome completo, nome da mãe, nome do pai, cargo, qualquer informação extra que você
não consegue inserir aqui nessa tabela de usuários, você consegue colocar nas claims, tá? E automaticamente ele vai fazer a relação entre essas duas tabelas, beleza? Então, isso aí é uma forma de você ter informações extras a respeito do seu usuário. A gente vai ver como trabalhar com claims mais para o final do curso, tá? Mas é só para te deixar a par que essa possibilidade existe, tá bom? Então não fique preocupado de ficar limitado a apenas esses campos, enfim. Não é problema nenhum você adicionar informações extras aqui no ASP.NET Core com Identity, beleza? Bom, ok. Então vocês sabem como é que funciona essas duas tabelas. Tem outras tabelas aqui, como por exemplo a tabelas de cargos, a tabela de níveis de acesso, tá? Que é a tabela de roles, né? Níveis de acesso. Então, por exemplo, em um sistema você pode ter um funcionário, um gerente e um administrador. O administrador, ele pode fazer tudo no sistema. O gerente pode fazer algumas coisas. E o funcionário só consegue fazer, sei lá, 2 coisas no sistema. Ou seja, eles têm cargos diferentes no sistema. Eles têm níveis de acesso diferentes no sistema. E você consegue fazer isso através desse recurso de cargos, de roles, tá? Só que esse tipo de autorização, esse tipo de nível de acesso de usuário, a Microsoft não recomenda mais que a gente use mais esse recurso de roles, tá? A Microsoft recomenda que a gente use o recurso de claims. Então, por exemplo, se o usuário tem algum determinado cargo, a gente define esse cargo nos claims desse usuário, entendeu? Então, isso é uma recomendação da Microsoft, tá? Mas são basicamente essas as tabelas que existem. Tem outras tabelas aqui também, ó, que guarda os usuários logados no momento, as sessões de usuários, tá? Então, isso aqui é tudo interno do Identity. Você não precisa se preocupar em mexer nessas tabelas, tá? O legal do Identity é isso, é que ele te traz tudo pronto, beleza? E na próxima aula, a gente vai ver como é que fica uma aplicação ASP.NET Core com o Identity, beleza? Então era isso, eu te vejo numa próxima.